do Simpósio Nacional de Missões, o tema Brasil, um país que clama, Brasil e suas realidades. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais das realidades do nosso Brasil. E nesse primeiro momento, eu quero chamar aqui à frente o pastor Fabrício, pastor da nossa querida igreja, o Brasil para Cristo, em Cotia, e diretor do Centro de Recuperação Refúgio. Ele vai falar dessa grande realidade da questão da dependência química no nosso Brasil e como ele tem trabalhado com tantas pessoas na casa de recuperação. Quero receber esse servo do Senhor aplaudindo nosso Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo, pastor Fabrício. Os irmãos podem se assentar. Pastor, só um recadinho, amada igreja aqui. Irmãos, durante todo o simpósio, os irmãos têm liberdade de estar preenchendo essa ficha de mantenedores da Missão Desafio, e cada irmão tem a liberdade de sair do seu lugar em algum momento, no intervalo, e trazer essa fichinha preenchida aqui, em um desses cestos aqui, para que você seja um mantenedor do programa Equibalo. Nós estamos em busca, irmãos, de 1.000 pessoas, cada pessoa com uma oferta mensal de R$30, para que tenhamos, então, um valor para estar apoiando 11 frentes de evangelização em 11 países. Durante o simpósio, vocês vão ouvir muito sobre isso, e na medida que Deus falar com você a respeito de ser um contribuinte com a Missão Desafio, se sinta desafiado no dia de hoje, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Com a palavra o pastor Fabrício. Deus abençoe. Queridos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a vida do nosso amado pastor Emerson, toda a diretoria da Missão Desafio, que, de alguma forma, entendendo essa realidade da dependência química, abre espaço, um evento tão importante da nossa denominação, para que a gente possa trazer um pouco dessa realidade. Quando a gente pensa nessa questão da dependência química, o simpósio de missões, nesse tema do Brasil, um país que clama, a gente traz essa informação que, em média, 6% da nossa população, de alguma forma, faz uso, e o dado, ele é um dado bastante específico, que traz essa questão da dependência química, ou seja, se 6% da nossa população, um país de mais de 200 milhões de habitantes, tem essa relação, pastor Ronaldo, com a dependência química, então a gente está falando de 12 milhões de pessoas no nosso país que são afetados diretamente por causa dessa problemática, por causa dessa realidade. E às vezes isso me faz pensar que um dependente químico, ele não vive de forma isolada. Normalmente ele vai estar inserido numa família, ele vai estar inserido de alguma forma no meio, né, de outras pessoas. Então eu trago esse quadro para que a gente possa pensar assim, então 6% da nossa população, 12 milhões de pessoas, né, tem essa problemática, vivem essa realidade da dependência química. E é importante, quando a gente fala sobre a dependência química, às vezes tem gente que pensa que a dependência química tem uma relação somente com a droga, mas é importante que a gente também entenda que o álcool é uma droga, e de alguma forma o álcool, a droga, enfim. Então, 12 milhões de brasileiros se tornaram dependentes químicos, e como a gente diz, inseridos talvez numa família, 3, 4 pessoas, a gente multiplica isso, então talvez diretamente 12 milhões, indiretamente a gente pode dizer que talvez 48 milhões de pessoas, e indiretamente, né, se a gente for olhar também, eu acho que afeta todo o nosso país. Você deve conhecer alguém, você deve, ou alguém mais próximo, ou alguém mais distante, mas talvez essa questão que a gente coloca, né, gastos com segurança pública tem uma relação com a dependência química, não é por maldade, mas
a maioria das pessoas que se envolvem com a criminalidade, muitas vezes, é justamente por causa dessa questão da dependência química, essa questão de saúde pública, né? Infelizmente, quantas pessoas, né, que de alguma forma acabam usando a rede de saúde por conta dessa problemática, às vezes o cigarro, o álcool, a droga, enfim, e essa questão também de assistência social. A gente não faz ideia, mas existem muitas pessoas que acabam, né, se tornando pessoas em situação de rua e acabam de alguma forma sendo alvo de gastos com essa questão da assistência social. Então, eu louvo a Deus por poder falar um pouco a respeito disso, e eu quero então aqui com muito amor voltar esses dois quadros, porque quando a gente pensa na dependência química, é importante que a gente olhe e entenda que existem pessoas que fazem o uso, existem pessoas que fazem o abuso, mas existem pessoas que se tornaram dependentes químicos. É importante que a gente entenda que a dependência química, na verdade, então, ela é uma doença. E aqui eu quis dar ênfase e colocar que é uma doença evitável, porque talvez se a gente tivesse informações a respeito, talvez alguns de nós não teríamos nos envolvido. Falo alguns de nós porque há 27 anos atrás, queridos, eu estava destruído no crack. Eu, quando comecei a usar droga, tudo parecia ser gostoso, tudo parecia ser muito bom. E eu não imaginava que eu ia me tornar um dependente químico. Eu não imaginava que eu ia ter uma doença que é crônica, progressiva e fatal. Uma doença que não tem cura, humanamente falando. Quando você conversa com profissionais da saúde, quando você conversa com psiquiatras, psicólogos, humanamente, cientificamente, a dependência química não tem cura. Ou seja, uma doença que pode ser evitável, mas infelizmente, alguém que de repente faz uso, abuso e depois se torna um dependente químico, uma doença sem cura. A gente fala que progressiva porque tanto o uso se torna progressivo como os problemas. É fato que a pessoa que começa às vezes tomando um copinho para ter o efeito da bebida, daqui a pouco toma 1 litro, e daqui a pouco para ter aquele mesmo 2 litros, e assim vai. Então ela é progressiva tanto na questão do consumo, mas é progressiva também nos problemas que começam a trazer. Pessoas, como eu disse, que muitas vezes chegam aí para situação de rua, acabam abandonando suas casas, suas famílias, seus trabalhos, né? E a gente vê isso não só aqui em São Paulo, mas por todos os lugares do Brasil. A gente percebe que, claro que aqui em São Paulo a gente fala muito da Cracolândia, mas por todas as partes do nosso país, infelizmente, talvez existam pequenas Cracolândias, pequenos lugares que, infelizmente, as pessoas acabam se reunindo e ali fazendo uso, abuso e são dependentes químicos que, de alguma forma, se nós não fizermos nada, a dependência química, além de ser crônica, progressiva, ela também é fatal. Pessoas morrem por causa da dependência química. E isso não é uma coisa que a gente traz aqui para trazer um drama, não, é uma realidade. A gente precisa olhar para essa realidade, a gente precisa olhar para esse Brasil que clama e enxergar pessoas que, infelizmente, queridos, se nós como igreja não fizermos nada, essas pessoas vão morrer. Por acaso, essa semana, e isso não é comum acontecer, e eu só fui perceber que isso aconteceu porque Deus tinha um propósito que eu pudesse falar para vocês aqui no simpósio. Por acaso, essa semana, 2 pessoas que eu nem conheço fizeram contato comigo dizendo: pastor, me ajuda porque eu vou morrer. E conversando, eu só achei que era mais alguém pedindo ajuda, e foi interessante porque os 2 deram muita ênfase que eu estou a ponto de tirar minha vida. Eu estou querendo tirar minha vida, e eu, não é comum que alguém desconhecido de repente faça contato com você e de repente fale que quer tirar a sua vida, e aí aconteceu isso na 4ª, depois na 5ª, e eu falei: Senhor, não é comum. E aí, de uma forma muito clara, o Espírito Santo soprou no meu coração e disse: filho, você vai estar diante de pessoas que precisam saber, que tem pessoas que infelizmente, por causa da dor, por causa do sofrimento causado por conta da dependência química, acham que se tirar a sua vida, talvez elas vão estar resolvendo o problema. Eu, quando cheguei no momento, queridos, onde eu tentava parar de usar drogas e eu não conseguia, muitas vezes eu pensei em tirar minha vida. O sofrimento que eu estava causando para mim, o sofrimento que eu estava causando para minha família, eu achava que se eu morresse eu não ia fazer falta para ninguém. Se eu morresse, pelo menos aquele sofrimento que eu estava causando, em especial para minha mãe, eu achava que se eu tirasse a minha vida, então estaria resolvido. Graças a Deus eu não era alguém que tinha coragem de fazer isso.
mas confesso que eu usava para morrer. Eu usava droga de uma forma totalmente inconsequente, pensando, se eu morrer não tem problema. Mas pela misericórdia de Deus, queridos, eu tive a oportunidade de um dia recomeçar a minha vida. E eu quero, com muito amor e com muito carinho, trazer para nós essa realidade. Mas graças a Deus que a gente traz essa realidade e a gente pode trazer uma solução. Graças a Deus que a gente mostra esse cenário da dependência química. 6% da população, 12 milhões de pessoas, indiretamente, 48 milhões, talvez toda uma nação sofrendo por consequência disso. Mas que bom que a gente pode trazer, sabe, queridos, uma saída para isso. Triste coisa era, de repente, a gente estar aqui e dizer, olha, a dependência química é progressiva, ela é crônica, é progressiva, fatal, e não tem jeito, então vamos orar aqui porque não tem o que ser feito. Graças a Deus, queridos, que a gente pode aqui nessa manhã, diante desse público tão seleto que Deus traz para o simpósio, e talvez tantas outras pessoas que participam online, graças a Deus que a gente pode trazer talvez um caminho, uma verdade, uma vida que pode de alguma forma mudar a história de um dependente químico. Eu trago essa reflexão, o que a igreja tem feito diante desse Brasil que clama. E eu queria apresentar para vocês então esse projeto missionário chamado Casa Refúgio. A Casa Refúgio, ela completou 14 anos e, para a glória de Deus, queridos, eu posso dizer que centenas, milhares de pessoas já passaram por essa instituição, por esse projeto missionário. E dessas centenas ou milhares, graças a Deus, eu acho que com muita humildade eu posso afirmar que talvez centenas ou milhares estejam bem hoje para a glória do nosso Deus. Eu tenho muito cuidado em dizer isso, porque às vezes tem gente que me pergunta, pastor, mas quantas pessoas já se recuperaram? Quantas pessoas? Eu não consigo afirmar. E não consigo afirmar porque às vezes tem pessoas que passaram pela casa, saíram fora do tempo, tiveram uma recaída, outras que saíram no tempo, tiveram uma recaída, e de repente recomeçaram depois, ou numa outra instituição, numa igreja. Então, a gente não consegue afirmar precisamente. Mas também, talvez seja bom não saber exatamente, porque senão a gente também começa a achar que a gente é alguma coisa que a gente não é. E se tem uma coisa no meu coração, sabe, queridos, que me traz muita paz, é entender que o Senhor nos chamou para servi-lo. E às vezes a gente pode até receber um elogio. Quantas pessoas que muitas vezes dizem, nossa, que bonito trabalho que você faz, parabéns. A gente pode até receber o elogio, não tem problema, mas a gente nunca pode esquecer de quem é a glória, amém? Então, a Casa Refúgio, eu acredito que é uma instituição para a glória do nosso Deus. Eu, como disse, em 1997, eu fui internado numa casa de recuperação, estava destruído pelo crack, eu não era crente, eu não gostava de crente, eu não queria ser crente, mas como eu estava muito mal, achava que, de repente, como eu disse, tirando a minha vida, quem sabe, né, eu resolveria aquele sofrimento, mas eu não tinha coragem. De repente minha mãe chegou com essa possibilidade de eu ir para uma casa de recuperação. Eu fui, quando cheguei lá, era uma casa de recuperação evangélica. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu sou muito grato ao Senhor, queridos, porque naquele lugar Deus me deu a oportunidade de recomeçar a minha vida. Eu que não gostava de crente, eu que não queria ser crente, eu lembro que eu estava lá e um dia eu li um versículo. Eu não era obrigado a estar ali, mas estando ali, eu tinha que participar dos cultos. E eu lembro que eu li um versículo da Bíblia que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa te ouvir. E aí eu lembro que quando eu li esse versículo, eu falei, mas como assim? Se a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida. Se o ouvido dele não está gravado, ele está me ouvindo. E se Deus está me ouvindo, deve estar me vendo também. E que Deus é esse que me vê, que Deus é esse que me ouve, que Deus é esse que está com a mão estendida ao meu favor e minha vida está desse jeito. E graças a Deus, queridos, que eu não parei a leitura no versículo 1. O versículo 2 me deu a resposta, porque o versículo 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quando eu li o versículo 2, eu percebi que com Deus não tinha nada de errado, mas a minha vida realmente era uma vida que estava muito longe dele. Então, a gente sabe quem é o caminho, a verdade e a vida. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e a minha vida foi totalmente transformada por esse amor de Deus. E a Casa Refúgio é fruto desse amor de Deus. No ano de 1997 eu sou internado. No ano de 2010 a gente dá início a um projeto para fazer pelas pessoas aquilo que um dia fizeram por mim. Nosso projeto inicial era para acolher 10, 12 pessoas. Nós fazíamos um trabalho com pessoas em situação de rua. E eu lembro que quando a gente voltava,
ao invés de voltar feliz, a gente voltava triste, como se o Espírito Santo dissesse assim: filho, eu não pedi para você cuidar das pessoas na rua, eu pedi para você tirar as pessoas da rua. Só que, queridos, com muito amor, quando você cuida das pessoas na rua, de repente aquele dia que você programou para ir, de repente chove muito. Às vezes você diz: Deus, o senhor sabe, né? Choveu, não deu. De repente alguma coisa acontece, você fala: o que Deus, o senhor sabe, não deu. Mas quando você tira da rua, como é que você fala para as pessoas: hoje não deu, não tem café da manhã, tá bom? Vocês vão ficar tudo em jejum, para a glória de Deus. Hoje não tem almoço, olha, hoje não tem janta, inclusive hoje o banho é frio porque cortaram a energia elétrica. A responsabilidade, queridos, de tirar as pessoas da rua e trazer para uma instituição, trazer para um espaço, era tão grande, que eu lembro que uma reforma que de repente podia durar alguns dias, a gente enrolou o quanto conseguiu, até que um dia um irmão chegou para mim e disse: pastor, você está diante da água, você vai se jogar ou vai ficar olhando para ela? E aí a gente se jogou, queridos, e a Casa Refúgio então passou por uma pequena reforma, e aquele projeto inicial para acolher 10, 12, daqui a pouco tinha 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tomou uma dimensão que eu nunca imaginei na minha vida, não foi o que a gente projetou. Os irmãos que já estiveram lá, que conhecem o projeto, sabem dessa história. Esse foi nosso primeiro culto, sempre a gente tem nosso sopão lá na Casa Refúgio. Eu trago aqui para vocês a nossa primeira cozinha, toda projetada, aquela parede preta, então era tudo fogão a lenha, aquela fumaça que só a misericórdia. Pois bem, assim tudo foi sendo adaptado, almoxarifado, lavanderia, a nossa despensa, a nossa hortinha, a criação de porcos, enfim. Lá é uma área de 24 mil metros, onde tudo começou, lagoa, campo de futebol, tudo isso a gente foi usando para poder cuidar desses lindões, desses meninos que Deus nos trouxe com tanto amor e carinho para recomeçar as suas vidas. A gente montou uma marcenaria para a gente não ficar pedindo, a gente achou que a gente poderia empreender. Uma fábrica de blocos também, para a gente não ficar pedindo, a gente pensou em empreender. Só que o projeto estava acontecendo, muitas pessoas foram chegando, os frutos, resultados desse trabalho. Só que de repente, no ano de 2014, diga para quem está do seu lado: quem disse que ia ser fácil? No ano de 2014, queridos, alguém fez uma denúncia, e alguém disse que lá na Casa Refúgio a gente tinha pessoas em cárcere privado e em trabalho escravo. E aí chegou a polícia, chegou o Ministério Público, chegou a assistência social, vigilância sanitária, tudo quanto é autoridade que vocês podem imaginar chegou lá. E quando chegaram lá, viram que não tinha nada de cárcere privado, não tinha nada de trabalho escravo, mas aí eles pediram o alvará. E eu disse para eles: o que é o alvará? Irmãos, na minha inocência, eu achava que uma casa de recuperação legalizada deveria ter um CNPJ, e CNPJ a gente tinha, mas eu nem imaginava, pastor André, que precisava do alvará do Corpo de Bombeiros, alvará da Vigilância Sanitária, alvará de funcionamento do município. Eu falo com muito amor, queridos, se eu soubesse que precisava de tudo isso antes, talvez eu iria olhar e falar: Senhor, chama o pastor Cleto, que o pastor Cleto vai fazer a obra. Talvez se eu soubesse de tudo que se exige, eu teria desistido. Mas para a glória de Deus, Deus nos fez viver essa experiência. E a gente, quando percebeu, já tinha se apaixonado por esse projeto, já tinha entendido que Deus tinha nos chamado, a gente tinha convicção. E quando lacraram a casa, foi um momento muito difícil. As pessoas que tinham vínculo familiar voltaram para suas casas, mas quem não tinha vínculo familiar nenhum, queridos, acabou, de alguma forma, sendo acolhido na nossa igreja. Eu não tinha coragem de mandar as pessoas para a rua, e a promotora de justiça lá do nosso município acabou entendendo que a igreja poderia acolher, e a gente acolheu. Só que eu imaginava que a gente ia ficar com a turminha uns 2 meses lá na nossa igreja, e de repente se passaram 22 meses, quase 2 anos, a casa de recuperação funcionando na nossa igreja. A sala do mini-brac virou quarto, a sala da dobrac virou quarto, a administração da igreja virou administração da casa, a cozinha da igreja. Irmãos, não se ofenda com o que eu vou falar, mas a nossa igreja tinha um lindo discurso de amor. O discurso era maravilhoso, mas eu percebi que nesses 22 meses Deus nos fez viver um intensivão a respeito do amor. Eu conto uma história que para mim não traz alegria, mas eu espero que traga uma reflexão. Um dia um menino da casa de recuperação sentou do lado do filho do diácono. E quando o menino da casa de recuperação sentou do lado do filho do diácono, o filho do diácono disse:
olha, você não pode sentar aqui. Aí o menino, ainda bem que era educado, o menino da casa de recuperação disse, desculpa, está reservado para alguém? Ele falou, não, meu pai disse que vocês da casa de recuperação não podem sentar do meu lado. Por isso que a Bíblia fala, né, resistir ao diácono e ele fugirá de vós, né, está escrito lá, não está? Não era um visitante da igreja, era um diácono, era um obreiro. E o sentimento que ele tinha pelos meninos da casa de recuperação era, não pode sentar do meu lado. Isso dói, queridos, porque de alguma forma a gente precisa entender que há um Brasil que clama. E se a igreja, queridos, ontem à noite ouvindo o pastor Bergamin falando a respeito dos perdidos, meu coração se encheu de paz, porque só Deus sabe, pastor Emerson, o quanto a gente fica temoroso de estar diante de... Vocês não fazem ideia o quanto a gente quer aqui ser um instrumento para a glória de Deus, mas o nosso coração fica cheio de temor a respeito do que falar. E quando ouvia ontem o pastor Bergamin falando a respeito do perdido, eu entendi, falei, Senhor, eu entendi, está tudo certo, é esse o nosso caminho. A gente precisa caminhar e depois desses 22 meses, a igreja, né, como eu disse para os irmãos, ela de alguma forma cuidou, ela acolheu, eu acredito que ela aprendeu a amar, não somente de palavras, mas convivendo com a casa esses anos todos. Tem gente que diz que a nossa igreja é a igreja dos drogados, e não tem problema, que seja a igreja do drogado, que seja a igreja do alcoólatra, que seja a igreja da prostituta, que seja a igreja do adúltero, que seja a igreja onde o perdido possa ser acolhido, amado, e a sua vida seja transformada para a glória do nosso Deus, amém? Nesse momento difícil, nasce esse projeto chamado Amigos da Casa Refúgio, uma turminha que se uniu para fazer um monte de evento, almoço, jantar, enfim, tanta coisa. Para a glória de Deus, então, a gente conseguiu empreender uma reforma de uma forma milagrosa. A gente não tinha um centavo, a gente vivia no vermelho, mas para a glória de Deus, a gente fez uma reforma de mais de 200 mil reais, queridos, e hoje a Casa Refúgio, para a glória de Deus, né, ela é toda legalizada. Aqui é uma foto, queridos, do ano de 2015, quando a gente recebeu a visita do nosso amado pastor Luiz Fernandes Bergamin. A casa estava lacrada e estava lá na igreja. E, para a glória de Deus, desde o ano de 2015, você que de alguma forma faz parte dessa igreja e participa da oferta missionária nacional, você que é de São Paulo e participa da oferta do projeto Neemias, então, você que de alguma forma ora pelos projetos missionários da nossa denominação, você tem parte em tudo isso, porque desde 2015, queridos, todos os meses, todos esses anos, nunca, um mês, a nossa denominação deixou de nos ajudar, deixou de nos honrar, e eu sou muito grato ao Senhor pela vida do nosso amado pastor Luiz Bergamin, toda a diretoria da nossa convenção, do conselho, enfim, minha gratidão, minha oportunidade daqui de expressar a minha gratidão por tudo aquilo que tem feito por nós. Aqui nessa foto, a gente traz o nosso saudoso pastor Lucindo, que era nosso superintendente lá na região sudoeste, e graças a Deus por toda essa turma que está com a gente, pastor Ezequiel, pastor Cleto, enfim, uma turminha tão preciosa, graças a Deus. Hoje essa é a Casa Refúgio, ela além de estar toda legalizada, me permita dizer, eu acho que ela ficou linda. A gente não tinha recurso para colocar telha Eternite. Um dia o engenheiro que fez esse projeto, ele disse assim, olha, tem que ser telha portuguesa mesclada. Eu disse, eu não tenho dinheiro para pôr Eternite. E ele disse assim, eu pago. Então eu falei, não, pode ser a telha portuguesa. Pode ser. Essas são algumas fotos da reforma, da cozinha, refeitório. Para a glória de Deus, né, queridos? São as fotos da reforma do alojamento. Nossos banheiros, que parecem um banheiro de shopping, né? Ficou a coisa mais linda, para a glória de Deus. Nosso campo, né? Eu brinco que a Arena Itaquerinha, mas é melhor deixar para lá. Nosso campo de futebol, aqui são os meninos, e aqui são todos os alvarás, né? O alvará de funcionamento, corpo bombeiro, da vigilância, para a glória de Deus, amém? A Casa Refúgio se tornou utilidade pública municipal. A gente está na cidade de Cotia. Também a gente recebeu da Câmara Municipal moções de aplauso, né, pelo trabalho que a gente vem realizando para a glória do nosso Deus. Até esse momento, queridos, quando a casa é legalizada, a gente reabre, então a gente, tudo legalizadinho, tinha capacidade para acolher de 70 pessoas, e aí a gente, além do trabalho de recuperação, acabou precisando iniciar um trabalho que a gente chama Casa de Apoio. A pessoa vem de situação de rua, termina o tratamento, não tem para onde ir, a Casa de Apoio tem sido
esse momento onde o menino pode trabalhar fora e de repente vai se empoderando, daqui a pouco ele consegue pagar o seu aluguel e seguir a sua vida. Tem boas histórias, se a gente tivesse tempo a gente poderia contar de casais, né, de meninos da casa que se casaram com irmãs da nossa igreja, inclusive tem um casal que está ali, né, o Pedro e a Gabi, o pastor Levi, a Gabi, filha do pastor, o menino da casa casou com a filha do pastor, Jesus poderoso, aleluia. Está ali o Pedro e a Gabi, para a glória de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa capacidade então era para 82, em meio à pandemia, Deus nos deu uma nova unidade, a unidade Hebron. A unidade Hebron era um acampamento da igreja presbiteriana, e essa unidade tem uma capacidade para 96 acolhidos, uma estrutura maravilhosa. Irmãos, essa é a capela que hoje já está com piso, está linda para a glória de Deus. Esses são os chalés, né? Cozinha, refeitório, bom, toda uma estrutura maravilhosa, né? E aí, quando a gente consegue, então, dar início, né, ao trabalho da Hebron, esse é um batistério, em 2022, né, a gente teve um primeiro batismo lá com mais de 30 almas, mas aí nasce a unidade feminina, que era um sonho e a gente não tinha onde fazer. Pois bem, a unidade feminina hoje é uma realidade, para a glória de Deus, algumas fotos, né, das meninas, e só para a gente caminhar para encerrar, hoje a Casa Refúgio, então, onde tudo começou, capacidade para 70 acolhidos, a nossa unidade Hebron 96, a Casa Apoio 1 e a Casa Apoio 2, que tem esse propósito de uma continuidade, uma com capacidade para 8, outra uma capacidade para 12, e a unidade feminina com capacidade para 18. Se a gente utilizar toda a nossa capacidade, queridos, hoje a gente vai ter condições de acolher 204 vidas, almas preciosas, que como nós vimos ontem, pessoas que estavam perdidas e puderam recomeçar a sua vida. Não dá tempo da gente falar a respeito desse quadro, mas esse quadro traz a ideia da recuperação, que ela é biopsicossocial e espiritual. Não é só pensar em expulsar demônios e achar que de repente, não. A recuperação, ela precisa se dar de forma integral, e peço perdão aos irmãos, eu quero, com muito cuidado, trazer para vocês o seguinte: trouxemos essa realidade de um país que clama, trouxemos essa realidade de uma instituição que passou por dificuldades, mas foi se estabelecendo. A gente mostrou fotos da construção, mostrou os alvarás, glória a Deus. Mas qual o propósito disso? Mostrar a construção? Não. O propósito da Casa Refúgio, o propósito desse projeto missionário é esse, queridos. É a gente poder olhar para essas vidas, que eu acredito que pelas imagens a gente consegue perceber que alguma coisa mudou. É claro que não mudou só por fora. É claro que a gente podendo olhar essas fotos, a gente vê que há uma mudança, mas a mudança não é somente no exterior. Para a glória de Deus, queridos, eu quero encerrar e quero mostrar para vocês essa foto, e quero convidar o missionário Paulo para correr aqui rapidinho. Perdoe, eu já ultrapassei um pouco, mas o missionário Paulo é esse lindão da foto, mas está aqui ao vivo e a cores para a glória de Deus. A primeira foto não está tão bonito assim, né? Mas para a glória de Deus. O missionário Paulo um dia foi acolhido na Casa Refúgio, policial militar, foi exonerado da corporação, vivendo mais de 20 anos em situação de rua, não por acaso chegou naquela condição. Termina o seu tratamento, foi enviado pela igreja do nosso amado pastor André, na época, do Jardim Imperador. O missionário Paulo queria ir para CFM Alfa, e aí o pastor Ronaldo Rampazzo, a gente segurou um pouco com medo. Quando ele completou 2 anos em recuperação, ele foi, fez o curso de formação missionária. Hoje a gente pode dizer que é um missionário da Missão Desafio, trabalhando lá no estado de Sergipe, ao lado do pastor Ronaldo, presidente da nossa convenção. Então, queridos, para a glória de Deus, é isso. O versículo que eu deixo, Lucas 19:10. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Esse é o propósito da Casa Refúgio, esse projeto missionário que é nosso, não é do pastor Fabrício, enfim, mas é de todos nós, é da nossa obra, para a glória do nosso Deus. Eu só, antes de passar a palavra, pastor Ronaldo, só quero aqui pedir para que a irmã Judite se coloque em pé. A Missão Desafio nos cedeu um espaço lá embaixo, a gente tem ali o nosso
brigadeiro missionário. A irmã Judite hoje, junto com as meninas, ela faz uma oficina de culinária, de brigadeiros. E para a glória de Deus, os brigadeiros que estão lá embaixo foram feitos pela irmã Judite, mas também pelas nossas acolhidas. Se vocês puderem passar por lá, nos ajudar, vai ser a sua mais doce oferta para a glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Pastor Emerson, obrigado pela oportunidade. Pastor Ronaldo,